Olá pessoal, esse é o tutorial da nossa simulação da deriva genética, tá certo? Eu vou mostrar nesse tutorial como vocês vão usar o modelo, tá? A gente vai se basear no estudo clássico de um pesquisador chamado Peter Bug. É um estudo de 1956, onde esse pesquisador ele avaliou a deriva genética em populações de mosquinhas da fruta, né? Daquelas moscas drosófila, tá? Estudos com genética de população usando essas mosquinhas como modelo, eles são relativamente comuns, tá? Porque essas moscas elas são pequenas, né? Então a gente consegue manter várias populações num ambiente pequeno. Imaginem que se você tem uma estante, você pode ter dezenas de garrafas, cada garrafa daquela é uma população, tá certo? Se a gente fosse trabalhar com gado, a gente ia precisar de uma área gigantesca para ter várias populações, né? Além disso, o ciclo de vida dessas moscas ele é rápido comparado ao nosso, né? Então elas se reproduzem, a gente tem várias gerações ao longo de um intervalo de tempo relativamente curto, tá certo? Então imagine se a gente tivesse acesso a um laboratório onde a gente tivesse essas garrafinhas com populações diferentes de mosca para a gente avaliar algumas coisas de genética de populações, tá? É exatamente isso que a gente vai fazer. Então eu disponibilizei um link para vocês, né? Vocês vão colar esse link e esse link vai dar acesso para vocês a esse laboratório virtual, tá? Então notem que isso aqui é como se fosse um laboratório desse que eu falei para vocês, tá? A gente tem 10 populações, né? Que é a população 1, 2, 3, 4, 5, tá? Cada população dessa representa uma garrafinha dessa, né? Notem que aqui dentro de cada garrafa a gente tem indivíduos que têm um olho vermelho, tá? Então cada coisinha dessa aqui é como se fosse uma drosófila, uma mosquinha da fruta, né? E a gente tem indivíduos com olho vermelho, tá certo? Que é a condição selvagem, e a gente tem indivíduos com olho marrom, tá? Que é um alelo chamado de BW. E a gente vai ver como que a proporção desses alelos varia ao longo do tempo e entre as populações, tá? De uma geração para outra e entre as populações aqui, tá certo? Então imagine que, poxa, se a gente tem um número igual de alelos em cada uma dessas garrafas, e aqui não existe nenhum tipo de seleção, tá? Nem sexual, nem natural. O que a gente espera é que a variação desses alelos elas sejam iguais, né? E a gente vai ver o que vai acontecer. Na verdade, não varia de forma igual porque a gente tem o efeito desse processo evolutivo chamado de deriva genética, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse simulador ele dá algumas opções para a gente. A gente pode, nessa parte, acelerar o número, a velocidade das gerações, né? Acelerar ou desacelerar. A gente tem aqui as populações, né? Aqui é um gráfico que mostra a frequência dos alelos das populações variando. Aqui mostra o número de geração, as colônias fixadas, a média do tempo para fixação de um alelo e a proporção geral desse alelo chamado BW, né, relacionado ao olho marrom, tá? Aqui a gente pode escolher o tamanho da população que a gente quer trabalhar, 80 até 5 indivíduos, e a frequência inicial desse alelo para olho marrom BW, tá? Se eu deixo aqui marcado nessa parte aqui, quando os alelos se fixarem, o experimento é interrompido. Então, vocês vão ver lá que eu vou pedir para vocês deixarem aqui marcado, né, nessa área aqui, para ele parar quando os alelos forem fixados. E o tamanho da população a gente vai variar de acordo com cada experimento. Então, eu vou rodar aqui um exemplo para vocês com 5 indivíduos. Eu aperto aqui em Go, ele começa a simular, tá? Então, notem aqui como... Se eu apertar aqui de novo, ele interrompe, tá? Como o alelo, aqui ele mostra o alelo selvagem, né? Como ele vai variando, né? Então, se um sobe, como a proporção é a mesma, o outro desce também, tá? Então, notem como a frequência aqui varia ao longo das gerações, tá? E aqui a gente já tem o alelo marrom sendo fixado, né? O alelo vermelho aqui desaparece, ele chega a zero. Em algumas populações a gente tem o alelo relacionado ao olho vermelho se fixando lá, atingindo 100% dos indivíduos das populações, tá? Se a gente observa aqui, ó, dentro das nossas garrafinhas, é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá?
E aí, o que vocês devem fazer, o que vocês devem simular, está lá no exercício que eu vou disponibilizar no Google Classroom. Tá? Um abraço, gente. Valeu!